O assunto agora é movimento uniformemente variado. Vamos iniciar com esses dois testes, o 57 e o 59, porque os dois estão bem relacionados, que é a respeito do conceito de aceleração escalar média. Vamos começar com o 57. O enunciado diz o seguinte: dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado significa que... Aí ele dá as alternativas correlacionando. Antes de dar a resposta, que é bem imediata, vamos analisar duas situações. Em uma situação, primeira, eu tenho uma variação de velocidade no movimento. Vou chamar aqui variação de velocidade 1. Vamos supor que essa velocidade vai aumentar em 10 metros por segundo. E vamos supor também uma outra situação, uma situação 2, em que tem uma variação de velocidade, só que agora é de 15 metros por segundo. Para a velocidade variar, no caso está aumentando, né, poderia diminuir também, leva um certo tempo para isso acontecer. Vamos supor que o tempo nessa situação 1 seja de 2 segundos. E que o tempo na situação 2, o ΔT2, seja 3 segundos. Quanto que é a aceleração em cada situação? Isso daqui é uma simples aplicação do conceito, né? Parte matemática. A aceleração é definida como sendo a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, a aceleração ela diz quanto que muda a velocidade, quanto que aumenta ou quanto que diminui de acordo com a passagem do tempo. Na situação número 1, nós teríamos que a aceleração número 1 é o ΔV número 1, que é 10. E aqui, como a gente está analisando os aspectos do significado desse vetor, né, dessa grandeza, aceleração, vamos colocar metros por segundo, a unidade de velocidade. Pois bem, temos que dividir pelo tempo para chegar na aceleração. Então, é 10 metros por segundo e ele faz isso em 2 segundos. O resultado desse quociente, o 5, aí, metro por segundo dividido por segundo novamente, metro por segundo ao quadrado, essa grandeza diz que nesses 2 segundos a velocidade aumentou em 10. Ou seja, dá em média 5 metros por segundo, aumentando a cada segundo. Na situação número 2, nós temos que a aceleração número 2 é a variação da situação número 2, 15 metros por segundo, dividido pelo tempo que ele levou para fazer essa variação, 3 segundos. Nós vamos encontrar o mesmo resultado, 5 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que, apesar de ter variações de velocidade e tempo de tempos diferentes nas duas situações, nós tivemos o mesmo comportamento, que foi de aumentar essa variação, uma variação positiva, então a velocidade está aumentando, e aumentando 5 metros por segundo a cada segundo. Quando se passam 2 segundos, a velocidade aumentou em 10. Quando se passa 3 segundos, a velocidade aumentou em 15. Se passasse 4, 20. Se passasse 5 segundos, 25. E assim por diante. Portanto, a resposta desta é a letra B, que diz que a cada segundo a velocidade do móvel aumenta em 5 metros por segundo. Isso que é o significado. Se eu for simplificar essa fração, tanto esta quanto esta, a fração equivalente fica 5 metros por segundo a cada segundo. Muito bem. Então aqui a gente relacionou o significado correlato na definição matemática de aceleração. A gente pode fazer o contrário também, analisar o comportamento da velocidade e tirar alguma conclusão sobre a aceleração ou sobre o movimento em si. O problema de 59 diz assim: a tabela dá valores de velocidade escalar instantânea, ou seja, naquele instante, de um móvel em função do tempo. Então,
Ele dá um tempo e a velocidade naquele instante de tempo. Aí ele pergunta, né? A respeito desse movimento, podemos dizer que... Aí ele fala, letra A é uniforme, ou seja, ele está falando que é MU na letra A. Letra B é uniformemente variado, ou seja, MUV, só que é um MUV com uma condiçãozinha, né? Velocidade inicial nula, ou seja, o V0 vale 0. Letra C é uniformemente acelerado, MUV, com velocidade inicial diferente de 0, está falando que aqui não é 0. A letra D diz que é uma aceleração escalar variável, ou seja, se é variável, não é constante. Está falando que a aceleração não é constante. E a letra D diz que nada pode se concluir. Não sei o que está acontecendo. Não dá para afirmar nada a respeito desse movimento. Muito bem. Para classificar o movimento, a gente tem que ver o comportamento das grandezas. A velocidade, ela não é fixa, ela muda. Então, só por causa disso, eu posso eliminar MU. Não pode ser MU porque a velocidade não é constante, que é a principal característica do MU. A velocidade está variando. Essa variação está sendo uniforme? Vamos analisar. A gente pode escolher qualquer intervalo de tempo para a variação. Por exemplo, vamos analisar o que acontece do tempo 1 segundo até o tempo 4 segundos, por exemplo. Quanto que é a variação da velocidade de 1 segundo até 4 segundos? Bem, a velocidade em 1 segundo era 7, e em 4 é 16, ou seja, aumentou. Quanto? 9. 9 metros por segundo. Quanto que foi a variação do tempo? De 1 para 4, o tempo também aumentou. 3 segundos. Usando a definição da aceleração, como sendo a variação da velocidade e a variação do tempo, é só pegar a grandeza da variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Então, eu posso escrever assim, ó, a aceleração do instante 1 até o instante 4 segundos foi de 3 metros por segundo ao quadrado. Será que esse valor é fixo? Vamos escolher uma outra mudança. Por exemplo, vamos pegar aqui do 2 até o 5. Será que chega no mesmo valor? Bom, do 2 até o 5, o ΔV ele sai de 10 e vai para 19. Então, dá 9 de aumento para a velocidade. E em quanto tempo ele fez isso? Bom, aqui no início ele estava com 2 segundos de tempo. E no final foi para 5. Ou seja, passaram-se 3 segundos. O ΔT é 3 segundos. Pela escolha da linha que eu fiz, tem os mesmos valores. Mas isso é mera coincidência. Não é obrigatório. Se a gente dividir a variação da velocidade e a variação do tempo, encontra de 2 até 5 segundos a mesma grandeza. 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aqui eu tenho um valor de aceleração que se mantém em outra linha. E isso fica se repetindo. Eu posso pegar o resultado do problema anterior e analisar o seguinte, de uma maneira mais objetiva. Em 1 segundo eu tinha 7. Passado mais 1 segundo, agora para 2 segundos, eu tenho 10. Passado mais 1 segundo, eu tenho 13. A cada segundo, mais 3 se acrescenta na velocidade. Quem é a grandeza que faz a velocidade aumentar ou diminuir, o que não é o caso? É a aceleração, que foi justamente o valor calculado. Essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Portanto, como a aceleração é constante, a conclusão disso é que se trata de um MUV. Eu não posso dizer a letra D, que diz que a aceleração não é constante, e eu posso concluir alguma coisa, né? Essa letra E não tem nada a ver. A questão é um MUV, a velocidade inicial era 0 ou não era 0? Como eu vou saber? Bom, se a cada segundo a velocidade aumenta 3, se eu voltar no tempo, né, usando a máquina do tempo, a velocidade diminui de 3. Tipo, no 5 era 19. No 4, 1 segundo atrás, menos 3, ou seja, 16. E assim por diante. Então eu posso dizer que no 0, voltando 3, porque durante todo o movimento mostrado, né, o comportamento foi de 3, sempre aumentando de 3 em 3, aqui era para ser um 4
velocidade quando o tempo é zero. O que isso significa? Que a velocidade inicial não era nula. Portanto, a letra B está errada e a resposta é a letra C.